7h31. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Olha aí, bom dia especial para Salvador. Salvador mudou de ontem para hoje o programa de apoio lá à doação de sangue. Então, a partir de ontem já estamos em parceria importante com a Band News FM de Salvador, com o Hemocentro, cadê esse aqui de hoje, né? Bahia, Hemocentro, né? Não, tá errado. Fundação Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Você que é de Salvador, da Grande Salvador, meus queridos soteropolitanos, vamos doar um sanguinho. Salvador precisa bater o recorde, se equiparar aí às outras praças, onde o resultado está muito bacana. Bom dia para São Paulo, que está na campanha também, nosso Rio de Janeiro, Brasília. A Carla Bigato foi doar sangue. Né, Carla? Uma dessas bolsas aí é minha, hein? Uma dessas é sua, né? Sim. Olha aqui, 444 bolsas coletadas só ontem aqui em São Paulo, né? Números maravilhosos. Brasília também, bom dia Brasília, Curitiba, Belo Horizonte. Deixa eu mandar um abraço também para as outras praças, Porto Alegre, Vitória, Brasília já falei, João Pessoa, Fortaleza, Luiz Megali, Felipe Bueno, não chegou ainda, Rafael Colombo no Band News TV e também, claro, nosso Orlando, Tampa, Miami, Manaus. Faltou alguma coisa, não? Se faltou, alguém me corrija. Então vamos nessa, os ouvintes vão ligar brigando comigo. Bom, minha gente, deixa eu dizer para vocês, quero fazer um comentário muito rápido na abertura do programa para em seguida introduzir aqui um evento em comum, que é uma entrevista na abertura do programa. E esse comentário rápido, para não ficar fora do noticiário do dia, é sobre a não decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal relativa ao processo, ao julgamento que reduz o foro privilegiado, restringindo sua aplicação apenas no caso dos políticos, reduz o foro privilegiado dos políticos, restringindo sua aplicação apenas a crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados a esse exercício, ou seja, os crimes, muitos deles que levam esses processos para as cortes superiores, não têm relação nem com o mandato, nem foram cometidos no exercício do mandato. Mas uma vez conquistando um mandato, o cara que conquistou um mandato fazendo o discurso de que vai construir estrada, de que vai construir escolas, de que vai diminuir o desemprego, de que vai cuidar do saneamento, da saúde pública, não cuida de nenhuma dessas coisas e passa a cuidar de si mesmo merecendo um tratamento jurídico, processual, que não se aplica aos cidadãos que pagam os impostos, que pagam o seu salário e que o elegeram. O Brasil tem 260 ou 250 mil internos no sistema prisional esperando julgamentos para serem efetivamente condenados. E estão lá, enjaulados. Os políticos, quando cometem os mesmos crimes, conseguem, uma vez eleitos, escapar de processos de crimes que cometeram antes de serem eleitos ou que cometeram depois de eleitos, mas que não têm nenhuma relação com o mandato. Como, por exemplo, pegar mala de dinheiro e sair carregando para cima e para baixo. Como, por exemplo, manter um depósito com 51 milhões em espécie em Salvador. Isso não é crime que decorra do exercício da atividade política? Do mandato, não é crime que decorra das promessas políticas ou dos compromissos políticos, pelo contrário, é uma traição a eles. Pois bem, o Supremo ontem debruçou-se sobre esse processo mais uma vez, porque ele vem se arrastando na Corte Maior desde fevereiro. Finalmente ontem, novembro, foi para julgamento novamente. 7 ministros emitiram seu voto concordando com a tese do relator, o ministro Barroso, de que o foro privilegiado para políticos tem que ser reduzido drasticamente para privilegiar estas condições, ou seja, o delito decorrente da atuação do parlamentar em função do seu mandato e no exercício do seu mandato.
E aí, com 7-0, o ministro Toffoli, que não deve ter tido tempo de refletir a respeito desde fevereiro, mais uma vez porque o Alexandre de Moraes também tinha pedido vista. Mas o Alexandre de Moraes, pelo menos, pode dizer, olha, eu acabei de chegar ao Supremo, não conheço o processo. Pegou o processo, analisou e devolveu. E agora o Toffoli, que está lá um monte de tempo, desde a era PT, interrompe a tramitação do processo novamente, a pretexto de ter que estudá-lo. Estava fazendo o que esse tempo todo o Toffoli? O assunto não passou no universo de suas preocupações? Esse tema está nas manchetes aí há sei lá quanto tempo, é um assunto central na discussão do país. A sociedade não quer que o foro privilegiado prevaleça da forma como vem prevalecendo, sirva de escudo para que a bandalheira na política continue impune. Se acontecer a redução do foro privilegiado para os políticos, como pretende o processo, que já tem o julgamento, que já tem 7-0 a favor dessa tese, centenas, talvez milhares de processos que estão nas cortes superiores, favorecendo a impunidade da canalhada política, vá para as instâncias iniciais e possa ter tramitação, não apenas equivalente àquela que se aplica aos brasileiros que cometem delitos ou estão sendo investigados ou julgados por isso, mas também uma tramitação minimamente célere, porque a impunidade é o grande presente do tal foro privilegiado. E aí o ministro Toffoli, me perdoe aqui, ministro, o senhor já está grisalho, quando o senhor foi aí para o Supremo ainda era um jovem de cabelos negros como a asa da graúna. Esses cabelos brancos que já se manifestam em sua cabeça, parece que não estão lhe dando alguns ganhos que a idade impõe. Esse pedido de vistas é um pedido mequetrefe, para protelar uma decisão e esperar que o Congresso ali, a seu bel prazer, decida sobre ele mesmo, sendo ele o principal réu dessa história. Então, é incrível. Pior que o pedido de vista é tão impressionante que o ministro pede vista, interrompe um processo, um julgamento, com 7-0 já, portanto não tem como reverter mais, ele já está aprovado, apenas para evitar que ele exerça, que ele produza as suas consequências legais. Porque não sendo concluído o julgamento, consequências legais não ocorrerão. Ele não se aplicará na prática. E o que é pior é que um ministro que pede vista não tem prazo para devolver o processo, para retomar o julgamento. Não entendi, aliás entendi muito, mas enfim, era isso que eu queria dizer. A entrevista a que eu me referi, que nós vamos exibir agora, é parte de uma entrevista de 1h e 20 minutos que eu fiz com meu querido amigo de muitos anos e figura maravilhosa da cultura, das artes do Brasil, José Eugênio Soares, também conhecido como Jô Soares, embora no início da carreira tenha sido conhecido como Joey Soares. A sua mulher, Terezinha Austrégésilo, com quem ele viria se casar aos 21 anos, nos anos 50 ainda, que deu a ele essa dica: ó, para com esse negócio de Joey Soares, você tem que ser Jô Soares. E de fato foi um dos grandes momentos em que a Terezinha Austrégésilo, uma das mulheres importantes na vida do Jô Soares, deu a ele um empurrão significativo em sua carreira. Como o Jô Soares, ele se tornou a figura que se tornou conhecida, já era uma figura que atuava no meio das artes, mas ainda não tão notória, e fez a carreira vitoriosa em várias frentes, em várias áreas das artes. Atuou em todas as áreas: teatro, cinema, televisão, foi showman, fez publicidade, diretor, ator, roteirista, autor, o diabo. O Jô Soares é multifacetado, pintor, artista plástico consagrado em bienais e tal. E essa figura maravilhosa, aos 80 anos, está lançando agora o primeiro volume de sua biografia, de sua autobiografia. Na verdade, o título é O Livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. O Matinas Suzuki, jornalista Matinas Suzuki, a quem saúdo pelo resultado do trabalho, colou no Jô nos últimos meses, a convite do Jô e da Companhia das Letras, a editora do Luiz Vax, e em gravações, entrevistas, pesquisas e tudo mais, produziu um primeiro volume com quase 500 páginas, que eu devorei em 4, 5 dias, porque é uma leitura maravilhosa. É um passeio pela história do Brasil, a partir de um ponto de vista de quem está no palco, de quem sempre esteve na Berlinda, desde menininho. A entrevista, eu cheguei aqui arrasado, porque achei que foi um horror.
eu explico, eu fiquei tão ansioso em fazer a entrevista e que eu fui recolhendo trechos do livro e colocando no meu computador. Como a narrativa não é linear, ela é sanfona, ela vai no tempo e volta, no caso do Jô, eu fui fazendo as coisas sem cronologia, porque o livro não tem uma cronologia rígida, e também com temas que apareciam na página 10 e depois reapareceu na página 120, depois na 200. Então, os temas ficaram separados no texto que eu fui montando e também não eram cronológicos, não tinham sequência. E isso deu muito texto no meu computador, que depois eu ia agrupar de acordo com a cronologia e com os temas. Só que antes disso, eu imprimi o material para mover bloco e tal no computador, em corpo 26, porque eu não enxergo sem óculos e eu ia gravar também para o Arte 1 essa mesma entrevista, eu não queria ficar usando óculos. E aí deu um calhamaço de página maior que a do livro do Jô. E eu fui para a casa do Jô, que me recebeu carinhosamente anteontem, com esse calhamaço e não consegui manipular para achar as perguntas que eu queria. Um desastre a entrevista, na minha opinião, mas todo mundo me consolou, não sei o quê. Os velhos são sempre muito bem cuidados aqui na Band News FM. Quero agradecer ao Jô por ter recebido o Grupo Bandeirantes em sua casa, na figura desse seu velho amigo, e o resultado, o fragmento do resultado está aí. Ao longo da nossa programação nós vamos colocar uns trechos maiores dessa mesma entrevista. Vejam aí o que vocês acham desse pedacinho. Vamos lá. Eu queria começar essa conversa de agora confessando um pecado. Eu acho que certos pecados foram considerados pecados por um certo exagero, principalmente da Igreja Católica. Eu não tenho como não confessar a minha inveja em relação à pessoa que eu vou entrevistar agora, mas não é aquela inveja de querer se apropriar do que a pessoa tem ou querer substituir a pessoa, não é inveja sangue bom. E eu quero dizer que essa inveja aumenta ao ponto de achar que eu poderia reivindicar, digamos, ser um pouco ele também, a partir de certas coincidências. Por exemplo, ele tem Eugênio no nome. Eu também me chamo Ricardo Eugênio. A mãe dele se chamava Mercedes, exatamente o nome da minha mãe. Ambas com o apelido Mecha. Ele nasceu com 3 quilos 750 gramas, não vou ser tão preciso, nasci com 3,700. Aprendeu muito cedo um idioma, quase começou falando outro idioma no lugar do português, eu também. São tantas essas semelhanças, minha gente, que eu, Ricardo Eugênio Boechat, reivindico aqui agora o direito de me tornar um pouco José Eugênio Soares, o Jô Soares, o gordo mais amado do Brasil, quiçá do mundo, hein? Obrigado, querido, por receber a gente aqui. Obrigado, eu imagino. Muito grande. A razão dessa conversa que nós vamos começar agora é que o Jô está lançando o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. E eu queria te perguntar, Jô, para começar esse papo, o seguinte: aos 80 anos, finalmente escrever uma autobiografia com uma história de vida rica como a sua, mas para dizer que ela está desautorizada. É só um jogo de palavras ou para deixar uma porta aberta para fugir ali de uma revelação mais bombástica, algumas confissões graves? É muito mais um jogo de palavras, sobretudo que há uma mudança aí, porque inicialmente a ideia era chamá-lo de uma autobiografia não autorizada. Aí o Luiz Fux estava indo para a casa de carro e disse: não, isso aí já é muito gasto e não é que não é não autorizado, eu acho que é mais grave ainda. Ele leu e desautorizou. Então é uma coisa mais violenta. Agora não é para justificar nada. É apenas para dizer como são 60 anos de atividade, sendo que 58, que é uma raridade, 58 anos de carteira assinada. Então, como tem vários encontros, eu não ia poder pedir autorização ou consultar cada pessoa que é citada. O importante é que são fatos reais. Você foi cercado de todos os confortos, carinhos, os luxos até, eu diria. Como é que não te estragaram? Você nunca levou um sopapo da dona Mecha, não? Para tomar jeito? Não. Eu acho que não tenho mérito nenhum nisso. Acho que o mérito é da minha mãe e do meu pai, porque 14 anos sem ter filhos, de repente quando ela tem 40 anos, pipoco eu
E quando eu tenho 9 anos, vou para um colégio interno em Petrópolis, que é a fase mais sofrida, pode-se dizer assim, da minha vida, foi pegar o internato no Colégio São José em Petrópolis. E isso já foi, primeiro, um sinal de desprendimento, que filho único desse jeito, né? Era para ser agarrado às saias da mamãe. Não, vai para o colégio interno. Aos 12 nós fomos aos Estados Unidos buscar minha mãe, que ela tinha uma doença de circulação raríssima, ninguém entendia. E na volta, papai disse assim, a gente pode voltar passando pela Europa para você conhecer. Quando chegou na Suíça, papai falou, eu tive a possibilidade de estudar aqui e não quis. Você quer? Eu falei, olha, se no colégio tiver um quarto para cada um, que nem eu vejo em filme americano, eu quero. Isso já dá um bom retrato, minha gente, do Jô. Porque nesse colégio de Petrópolis, ele dormia, era um dormitório coletivo, ele sempre teve o hábito de dormir muito tarde e tinha um agravante. Quando não tirava nota mínima acima de 4... Ai, que terror. O que acontecia, Jô? Você perdia o direito de ir para casa no fim de semana. No Rio de Janeiro. Eu chorava, quando era preciso, eu chorava para me acabar para o professor. Não vai me dar, tem que me dar 4. Mas não posso, eu não vou ficar preso. Já eram as primeiras interpretações, a veia dramática, artística funcionando. O meu nome, meu apelido no colégio era Poeta. Poeta! Então chora! Aí eu me esforçava e chorava para poder ir para casa no fim de semana. Agora, Jô, você ainda menino, já essa performance dramática diante do professor Severo em Petrópolis demonstrava isso, você já manifestava uma desenvoltura impressionante para fazer números, imitar figuras, contar piadas e tudo mais. Quando é que você percebeu esse dom em você? Eu não sei te dizer, que é uma coisa tão dentro de mim, sabe, que a dança dos sapatinhos que eu comecei a fazer, era tudo muito espontâneo. Eu só sabia que a coisa mais próxima que eu podia estudar era ser diplomata, que era a única carreira que eu via com a possibilidade histriônica dentro de tudo que se apresentava de possibilidade do meu futuro. Tem um episódio que você conta que você quase ganhou, aliás, chegou a ganhar o passaporte do Orson Welles, né? Como é que foi isso? Não pude. Meu pai ficou indignado porque ele estava bêbado, fez devolver. Eu fiquei 15 dias sem falar com ele. Com o seu pai? Por quê? Como é que foi? Porque eu queria um autógrafo só. Do Orson Welles? Onde vocês estavam? Em Paris? Num lugar chamado, eu não sei se era Cirros ou Carros. Era um fim de ano e eu pedi um autógrafo. Ele falou, brasileiros, já inteiramente bêbado. Ele falou, não tem um autógrafo, não, leva o meu passaporte. Papai me fez devolver. Fiquei 15 dias sem falar com ele e todo dia ele falava para mim, Jojo ficou zangadinho com o papai. Te sacaneava. Queria ficar com o documentinho do moço. Bêbadozinho. Voltando aqui um pouco à sua infância maravilhosa, você morou com seus pais no Copacabana Palace, ainda nos bons tempos, e você mesmo diz que a piscina do Copa foi teu primeiro palco, teu primeiro... acho que foi aí que eu me dei conta. Primeiro encontro com Silveira Sampaio. Uma figura importante no teatro brasileiro, autor, diretor. O que o Silveira Sampaio fez nesse encontro? Eu me lembro que ele te disse alguma coisa. Ele falou isso, menino, vem cá. Eu estava do outro lado da piscina, ele, vem cá. Eu estava fazendo uma imitação do abacaxi que invadiu Nova York, ou sei lá, do submarino, do encontro do submarino alemão com o submarino americano. Ele olhou do outro lado e falou, vem cá, menino, o que você vai fazer? Eu estou estudando para fazer o Itamaraty. Aí ele riu e falou, você pode estudar porque você quiser, você vai ficar mesmo no palco, fazendo teatro, televisão,
Cinema é você, isso. Você no livro diz assim, que ser gordo te ajudou, foi importante, mas também há trechos no livro em que você diz, por exemplo, que sua mãe na Europa tentou te submeter ou te levou para um tratamento. Como é que foi isso? Isso é uma clínica famosa, que hoje em dia como é o nome? La Prairie. Hoje tem marca, é uma marca de produtos famosos, de beleza, de rejuvenescimento de mulher. O filho da puta tinha sido médico do Papa Pio XII. Isso. Então, médico do Papa. E aí inventou um sistema de dar uma injeção com hormônio de ovelha. De filhote de ovelha. E você ia escolher qual é o carneiro que você queria. Você foi no curralzinho lá? Fui para ver qual é que eu achava melhor. Aí depois ele me botou nu na sala com vários professores, tudo de barbicha, e parecia a peça do remate, todos me examinando com a vareta. Ele apontava a minha barriga, dizia, olha só, uma barriga de lua, é típica. Agora, o tratamento, minha gente, deu errado e a culpa foi do Jô. Ele tem um pecado para confessar. Não, mas eu preferia. Não? Falo eu. É que eu tinha que... Sem ser explícito. Ou sendo. Eu tinha que ficar descansando uma semana, deitado no quarto, descansando, sem fazer nada. Imagina, eu tinha 14 para 15, no terceiro dia, eu disse, eu acho que uma punhetinha não pode fazer mal a esse tratamento. Tinha lógica, estava na Europa. Me masturbei, isso me deu um sentimento de culpa, né? Que me acompanha até hoje. Você nunca mais se masturbou, né, Jô? O Jô ficou achando que aquele dinheirão todo que a mãe dele colocou no tratamento, do pobre do carneirinho, da célula do carneirinho. A célula do carneirinho não funcionou porque eu gozei, porque eu me masturbei. Mas é engraçado porque você... Eu contei pra minha mãe, isso não tá no livro. Você contou pra sua mãe? Claro. E nem assim ela te deu uma bifa? De culpa. Não, ela riu. Essa mãe é maravilhosa. Ela riu que eu não parava. Bom, Mas menino, mas isso não tem importância. Eu falei, como não tem importância, deve ter interferido nas células do carneirinho. Você com essa característica nunca chegou a sentir, eu vi no livro você dizendo isso, muito pelo contrário, os seus colegas sempre te tiveram em alta conta, você sempre teve apelidos que não se referiam. Né? Na verdade, o apelido gordo foi introduzido artisticamente por você mesmo. Né? Você era poeta, você remava. Né? Era o poeta, era o remador. Remador era muito o remador. E poeta era o comum. Vai dormir, poeta? Gordo, não teve nunca um apelido que tinha apelidos pesados para gordo, né? Nunca. Ao cúmulo de ter colegas falando assim, mas ele não é gordo. Eu dizia, como não sou gordo? Eu sou. Ô Jô, isso remete um pouco ao assunto, abri aqui um parênteses rápido, que você também fala da importância da liberdade no humor no livro. E a caricatura de situações, de tipos físicos, sempre alimentaram muitas coisas no humor, muitos personagens, muitas figuras, muitas histórias. E você tem um trecho lá em que você diz que sem liberdade plena, né, o humor não sobrevive. Como é que você vê hoje essas mudanças que estão sendo, de certa forma, impostas ou discutidas em torno das piadas que mexem com esses valores? Como é que você vê o conflito entre a necessidade da liberdade plena para criar, especialmente no humor, e esse conjunto de patrulhas ou de regras que estão sendo colocadas mais enfaticamente hoje em dia? Eu acho que o humor não pode ser limitado. Só tem uma limitação no humor, que é o seguinte: se é engraçado ou não. Quando ele não é engraçado, ele passa a ser ofensivo. É tudo uma questão da função. Agora, se é engraçado, você vê o Monty Python, qual é o limite? Não tem. Agora, é uma coisa que mudou, porque ficou qualquer coisa que você fale. Inclusive, eu posso falar com tranquilidade, porque por acaso eu nunca fiz nenhum tipo de humor que fosse ligado
ou a raça, ou a tipo físico, mas por acaso, por não me apelar. Ô, Jô, me diz uma coisa: cinema, teatro, literatura, pintura, música, jornalismo, televisão, autor, ator, roteirista, enfim, o diabo. Tá faltando alguma coisa? Você tá com algum projeto? Ou tá escondendo? Eu quero fazer teatro. Não, eu vou fazer. Descobri uma peça de uma russa que é conservadora, é a musa do Tea Party, por aí você vê o quanto ela é considerada pela direita americana. O nome dela é Ayn Rand. E a peça se chama Nights of 16 January, a noite de 16 de janeiro, que é o dia que eu nasci. De repente eu procurando, lendo peça, opa, é uma peça que se passa num tribunal. Os jurados são escolhidos na plateia. Eu vou aproveitar e vou fazer como ator o juiz. Você volta pro palco, então? Mas aí no papel do juiz, que não é um papel grande, mas é de interferências, e eu fico olhando aqueles putos todos para ver se eles estão fazendo exatamente como eu mandei. Ô, Jô, falando em juiz, falando em liberdade, enfim, falando nisso tudo, eu estava vendo um trecho grande do seu livro, já na parte final, faz a memória da ditadura militar brasileira, das lutas que a classe artística, você, nesse meio, travou para defender a liberdade física de vários colegas, né? E também a liberdade de criação, né? Você participou de vários movimentos nesse sentido, você chegou a ser intimado para depor e tal, e há situações muito caricatas. Por exemplo, seu depoimento, houve uma discussão etimológica sobre a palavra intelectual. Intelectual, que é a palavra inventada, criada pelos comunistas, claro. Como é que eu sei? Porque no DOPS eles me mostraram que toda palavra que vinha de Brasília, entre aspas, era a palavra criada pelos comunistas. Então, intelectual estava entre aspas. Logo, você é comunista. A sua casa em São Paulo e da Tereza Trejano foi atacada por um grupo, Comando de Caça aos Comunistas. Nós chegamos, a luz estava apagada, era numa vila, uma casinha numa vila, primeira casa que nós podemos comprar. Chegamos, a luz estava apagada, tudo cheio de sangue, tinta vermelha, escrito CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e tinha uma estatuazinha de mármore linda, era uma meninazinha com um ramo de flores de mármore branca, estava púrpura. Como é que você está vendo hoje o ambiente cultural e o horizonte do país? Como é que você, que é um homem da cultura, está enxergando o nosso horizonte? Eu vejo a arte, no total, como um barco sempre navegando em águas turvas. Sempre, em qualquer época, não tem pior nem melhor. É sempre navegando em águas complicadas, em águas turvas. Mas você fala num período, em 64, numa vitória efêmera do conservadorismo. Hoje você não está achando que está havendo um ressurgimento dessas ações conservadoras, de censura? Sim, mas sempre houve. Só que tem uma coisa que, graças a Deus, para mim é a grande vitória da Constituição no que se refere à censura. Não há hipótese de voltar à censura. É uma cláusula pétrea. Eu digo a censura oficial. Pois é, mas não é dessa que nós estamos falando. Essa sempre houve. Essa social, de grupos. Sempre houve, sempre haverá. E eu quero dizer a vocês o seguinte: e o livro, que é um passeio pela história da cultura brasileira nos últimos 80 anos, e até mais, ele também tem seu soco no estômago. Claro que a vida do Jô é essa maravilha que a gente sabe e acompanha. O livro mostra isso muito bem, mas também os momentos de dor, de drama, estão descritos no livro em páginas surpreendentes. Eu tomei um choque na leitura pela forma como o Jô trata do assunto, quando ele fala do nascimento do filho dele, o único, Rafael, e que eu vou te pedir licença, Jô, para ler aqui um pequeno trecho, porque eu fiquei realmente bastante impressionado quando você diz: quando meu filho Rafael nasceu no Rio, no dia 11 de maio de 1963, eu tive 40 segundos da maior alegria da minha vida. Meu Deus, é um menino.
é lindo, é ruivinho. Dr. Jorge Rezende, o médico que fez minha cesariana, fez também a do Rafa. Ele me disse que tudo correra bem na cirurgia do parto e estávamos confraternizando no hospital quando, de repente, ouço o Dr. Jorge dizer para outro médico: o menino nasceu com um problema genético. O Jô conta no livro que foram 40 segundos da maior felicidade que ele viveu em toda a sua vida, e a partir daí, nos trechos em que se refere a essa luta que teve com o filho, Rafael, também fala de autismo. Rafael foi diagnosticado autista depois, e ele conta em páginas muito comoventes, muito sentidas, o que foi enfrentar esse desafio, essa luta toda, né, Jô? Num tempo em que autismo não se sabia. Não sabia nada. Ele nasceu com hipospádia, que é um desvio da uretra, um problema, uma alteração genética rara, não a hipospádia, o quadro total. E o autismo, que ninguém tinha menor, não se sabia nem do que se tratava. Agora, Jô, no livro você conta, eu fiquei muito impressionado, porque parece que pessoas te criticavam por uma intenção de esconder seu filho. Como é que chegaram a esse ponto? Eu não sei, para falar alguma coisa, mas tem um jornalista que eu choro cada vez que eu penso que escreveu um livro, ele tem um filho autista, Luiz Fernando Viana. Aí, quando o Rafinha morreu, ele escreveu um artigo falando que, assim, existe o absurdo de algumas pessoas que diziam que o Jô esconde o seu filho autista. Aí ele bota em maiúsculas: é mentira. Cansei de ver o Jô com seu filho indo ao jockey. Eu saía muito com o Rafinha. Né? Agora a pessoa tem que criar alguma coisa. O Rafinha é que não aparecia, não é eu que queria esconder o Rafinha. Ele era autista. Então, contato com as pessoas, contato físico. Não tem. No entanto, músico, né? A música do meu show Vivo Gordo, Abaixo o Regime, é de autoria dele, e o maestro Edson Frederico, quando ouviu, disse: mas é ótima a música dele, vamos botar no show. E ele orquestrou os temas musicais do Rafinha. Jô, o segundo volume do livro do Jô, uma autobiografia desautorizada, já começou a ser gravado. O primeiro volume termina, você para no momento em que o Ricardo Amaral e o Boni têm conversas com você que resultam numa nova fase da sua vida, que é o que vem aí. Que é os primeiros shows de teatro, o One Man Show, mas principalmente eu acho que segue a mesma linha do primeiro, que é o seguinte: vai e volta, stream of consciousness, que é aquela coisa que vai e volta, não tem o famoso fio da meada. A característica do livro é essa: primeiro ser independente, o primeiro do segundo volume, mas eu acho que o primeiro volume vai dar uma vontade de continuar lendo. Eu estou ansiosíssimo. Tomara que saia logo, eu espero que você não descanse. Um beijo, querido. Obrigado, amor. Gordo. Obrigado, querido. Maravilha, adorei. Querido. Até a próxima. Até o segundo volume. Obrigado. Bom, tá aí um fragmento longo, editado, naturalmente, né? E você vai editando, você fica mais inteligente depois que edita, né? No caso do Jô não, porque ele é genial, mas eu melhorei muito a minha performance na edição. Você tira momentos em que você fica relutando, momentos em que você se repete. Não, mas é verdade. É importante dividir isso com as pessoas, não tem problema nenhum. Mas se é pra dividir, o Boechat é um cara altamente perfeccionista. Antes de fazer essa entrevista com o Jô, ele chegou aqui super cedo, ficou lendo livro, escrevendo, coisa que... Eu li durante dias seguidos. Escreveu. Chegou no dia seguinte e falou: não ficou legal, ficou angustiado. Ouça aí a mensagem dos ouvintes, Boechat. Para tudo essa entrevista do Jô com o Boechat. Negócio impressionante, emocionante, e besteira do Boechat dizendo que não foi a sua melhor performance. Incrível. É a Sara, nossa ouvinte. É a minha cunhada. Não, tem muitas mensagens aqui. Não, mas olha, gente, deixa eu falar uma coisa rápida. Tem muita coisa no livro que é uma delícia, mas muita coisa. Que, obviamente, por melhor que fosse a entrevista mais longa, aí teria que ser um documentário sobre o livro. O livro é um passeio pela história a partir
do olhar e da memória de um dos homens mais talentosos, mais multitudo que a cultura brasileira produziu. O Jô navegou por todas as áreas da arte, todas, música, literatura, tem livros de sucesso, teatro, cinema, televisão. Não fez muito rádio, era uma coisa que eu ia perguntar para ele. E aí, Jô, quem sabe, né? O Jô na Band News FM. E ele tem um trecho, bom, ele conta histórias inéditas, fala de coisas que não estão no noticiário e tal, e que na entrevista, na íntegra, eu vou tentar, na edição que vai, já tem a edição bruta, tá? Que está no nosso... bandnewsfm.com.br. É a bruta, sem nenhuma interferência, umas poucas limpezas de som e tal, mas eu depois vou me debruçar aqui sobre a entrevista bruta e fazer algumas inserções interrompendo a conversa para acrescentar coisas de memória do livro que eu não tive a oportunidade de perguntar, nem ele de responder. E tem um trecho que diz assim: para mim, importa pouco a verdade nessas lembranças. O tesouro está na possibilidade das fantasias. Não existe nada mais profundamente humano do que a capacidade de fabular. Só por isso resolvi contar minhas memórias. As memórias do Jô são um grande passeio por fantasias inspiradas em histórias reais, segredos, piada para tudo quanto é lado. Há momentos de gargalhadas intermináveis. Vale a pena ler o livro do Jô. Que já está às vendas, né? O Jô teve um programa de rádio na Rádio Dourado faz um tempinho, né? Também. Era de jazz, não era? Era de jazz. Não, música, mas eu digo né? rádio no sentido mais amplo, né? Ele é o programa músico. dele da TV também ao ar na rádio. Mas aí replicava. Porque eu digo Isso. assim, ele, programa de rádio, figura do Jô, contando piada, ele não atua em rádio, não foi um veículo que entrou. Quem sabe, né? Ele está dizendo que vai voltar para o teatro, está cheio de planos. Não sei se volta para a televisão, foi outra pergunta que não rolou. Mas enfim, o teatro está aí, ele está preparando uma peça como diretor e ator. E o segundo livro, o Matina Suzuki, que é o ghostwriter, enfim, me contou que já estão aí gravando e não tem data para lançar, mas estão ansiosos. E queria agradecer a todos os ouvintes que atrasaram os compromissos nesta manhã, ficaram aí no carro esperando terminar esse trechinho. bandnewsfm.com.br, está lá a íntegra entrevista dos dois Eugênios, do Ricardo Eugênio e do querido Jô Soares. Agora são 8h08 no horário de verão.